Bom, eu confesso para vocês, meus queridos irmãos, antes a paz do Senhor para todos os que estão juntamente com a gente, de uma maneira bastante forte, a gente se faz lembrar de uns servos de Deus abençoados, né, que graças a Deus serviram de propósito de fé para a gente. E nós somos de uma época em que havia uma pequena disputa, ainda que, eu não vou dizer inútil, mas uma disputa um pouco desnecessária sobre esse negócio de quem somos filhos na fé. Disputa ainda que... Havia esse pequeno probleminha. E muitas pessoas das que nos evangelizavam ficavam disputando, a gente ganhou ele para Jesus, nós evangelizamos eles. Então, já que a gente precisa usar o termo pai na fé, comecemos o culto dessa noite dizendo uma palavra básica que o já saudoso pastor Américo sempre dizia. A gente achava uma coisa assim meio simples, mas ele sempre dizia. E na verdade, a gente percebeu com o correr dos anos que ele sempre falou a verdade, né? E é uma coisa que meu pai de vez em quando repete aqui: Jesus é bom. Presbítero Lourenço, em nome de Jesus, com a oração inicial do culto desta noite. Só dos irmãos na paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor. Muito alegre por estar mais aqui, mais um dia, uma quinta-feira, na presença do Senhor. Até aqui nós chegamos. Daqui para frente Deus vai nos guiar. Amém? Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus da graça, creio, amor e Senhor, na sua graça, misericórdia. na sua misericórdia. Em o nome de Jesus, meu Pai Em do nome céu, do fale Senhor conosco, Jesus Cristo, concede a tua Senhor, graça. Esse trabalho. Manifesta, meu Pai do Eu te céu, peço, a sua Senhor, em glória, nome o do seu Senhor poder e a Jesus sua majestade ao nosso Eu coração. coloco, Senhor, em Não suas a nós, mãos, meu Pai. Pai, Eu te mas a agradeço, Ti. Senhor. Toda a no honra, dia de hoje. todo o Tome poder, em suas mãos toda a minha glória, família, minha esposa, meus filhos. para que Tome o em teu suas mãos, poder, Senhor, a a mim, tua Senhor. graça Dando seja saúde, a nós dando manifestada. sabedoria para continuar. Fale Eu conosco. peço, Senhor, a sua graça, a sua Precisamos da tua misericórdia, graça, do teu em poder, nome do seu da Filho tua Jesus misericórdia. Cristo. Amém. Em o nome de Jesus. É sempre bom a gente ter gratidão pelos homens e mulheres de Deus que nos ajudaram a chegar até aqui. É claro que quem ajudou foi Jesus, né? Mas aqui a nossa gratidão a todos aqueles que nos ajudaram. Rosângela Pinheiro, nossa querida irmã, chegou aqui juntamente com a gente. Genildinha, Pai do Senhor, GG. Faz tempo que eu não te vejo, viu, Genilda? Eu não vou dizer pela primeira vez, mas em momentos raros de dizer isso abertamente para você, eu senti sua falta. Senti sua falta. Eu não digo isso com tanta frequência para você, eu peço até perdão. Vamos aqui o hino de número 4, para a gente começar bem aqui, esse culto aqui para todos vocês. Hino de número 4. Como é que é? Não desanimes, Deus proverá. Não desanime. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por
sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus zelará por ti. E o que precisas não negará, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus zelará por ti. Ele te entende, te ama, vem, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Vambora. Deus da glória. Pega a tua aleluia. benção aí do outro lado aí, a nossa querida irmã Rosângela. Eita, que tá chovendo gente aqui. O nosso querido irmão Lucas Eduardo, muito obrigado pela Deus presença. da do nosso glória, querido Deus irmão abençoe Lucas. a todos. Temos aqui a nossa querida irmã Vilma. Irmã Vilma, minha mãe tentou te contactar hoje. Ela tentou. De alguma maneira que nós desconhecemos, a minha mãe não conseguiu ter o contato. No final do culto, a gente pede para que a irmã repita esse número e nós tentaremos outro contato com a irmã. Minha mãe tentou e o número caiu em outro número e a minha mãe não conseguiu te encontrar. Então, em nome de Jesus, se ainda quiseres contato com a Maninha Maria da Penha, a irmã, por favor, procure novamente a gente, mas lá para o final do culto, tá bom? Que é quando a plataforma aqui ela permite que a gente consiga renderizar as mensagens que chegam. Eu não estou dando conta, é muita mensagem chegando. Nossa querida irmã Rosângela Pinheiro apareceu para a nossa querida irmã Rosângela, a nossa querida irmã Kátia, nosso querido irmão Jairo chegou aqui também. A Genilda acabou dizendo aqui, ai que fofo, aquilo que a gente fala, eu tô fofo mesmo porque a barriga tá crescendo muito. E a nossa querida irmã Vilma, ore por mim, irmãos, hoje morreu minha irmã em São Paulo. E eu não vou poder vê-la porque eu moro no Piauí. Ou é o contrário, deixa eu ler aqui novamente. Ore por meus irmãos, hoje morreu minha irmã, não vou ver. Mora no Piauí, não entendi o que você falou, minha irmã, especifica quem mora no Piauí. Eu acho que é você que mora no Piauí, a tua irmã mora aqui em São Paulo. A nossa querida irmã Silvia, oração para Sérgio Almeida e família, nós vamos orar, fiquem sossegados. A gente vai orar aqui por todos vocês. A todos os irmãos que estão chegando, a paz do Senhor. Acho que a irmã dela que mora no Piauí. A irmã dela que mora no Piauí. Pelo que deu pra me entender, ó. Tá certo. Qualquer coisa Mora irmã. no Piauí. Tá então certo. é a irmã dela. Ela mora em São Paulo, é a irmã do Piauí. Foi o que eu entendi. Tá certo, minha filha, tá certo. Tem mensagem que a gente não entende direito, é por causa da distância, ó, do zóio vidrado, distância aqui do monitor. Às vezes tem mensagem que a gente não entende. Hino de número 409, faz tempo que a gente não louva esse hino nem na igreja, rapaz.
Aliás, para quem tiver aí da igreja do nosso querido pastor Zé Fernandes, se alguém nos achar, a paz do Senhor para vocês. Não sumimos da igreja não. Fique tranquilo que a gente está aqui, firme e forte na fé do Senhor. Jonas e Maria, boa noite. Coloque meu nome nas orações, Maria Helena de Jesus. Os irmãos, por gentileza, coloque aí o lugar do Brasil de onde vocês são, tá bom? Fica mais fácil a gente se localizar. Orações para os meus filhos, Gabriel, Renata, Gabriela, Renan e Raí. Tá certo. Muito bem. Vamos orar por todo mundo daqui a pouco aqui. Antes de ponto? Trabalhadores do Evangelho. Vamos lá. Trabalhadores do Evangelho, em breve se fareis. Escravo, vós sejais velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está do nosso lar. Bom trabalho quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas
Hoje a diaconisa Maria da Penha está cansada. Hoje correrão sem se cansar, mas hoje pensa duas pessoas cansadas aqui. Estamos recebendo aqui o nosso querido irmão Rizomar Avelino. Muito obrigado pelo presente do nosso querido irmão Rizomar. O Silvio Passo perguntando, vocês são de qual cidade? Nós somos nosso querido irmão da cidade de Embu das Artes, município da grande metrópole paulistana, da Grande São Paulo, tá bom? Nós somos do município da Grande São Paulo. Nosso querido irmão Selma, nosso querido irmão Celso, estão falando aqui do município de Jesuítas, no estado do Paraná. O nosso querido irmão André Durais falando diretamente aqui de Jequitaí ou Jequitá em Minas Gerais, tá certo? Minas Gerais. A nossa querida irmã Vilma falando, eu é que moro em Piauí, então a irmã dela mora em São Paulo, então tá certo. Nosso querido irmão Silvio Passo falando de Olímpia, estado de São Paulo, tá bom? É município de São Paulo. Pai do Senhor Jesus para você também, meu filho. Deus abençoe vocês. André Durais, Pai do Senhor, peço oração para minha mãe. Ela se chama Ana, para minha irmã Angélica e meu pai Luiz Cláudio. O meu irmão David, para minha sobrinha Ana Júlia. Tá pedindo oração para a família toda, homem de Deus. Oh, meu Deus do céu. Tá pedindo oração para todo mundo. A nossa querida irmã Zoete Moraes Salles, eu estou assistindo no sítio Água Viva, em Aveiro, estado do Pará, rapaz. Deus abençoe a todos. Ô, glória. Tá certo? Bom, nosso querido presbítero Lourenço já está com a mão na massa aí. Então, em nome de Jesus, vamos aí para a leitura da palavra oficial desta noite. Deus tem uma palavra para você. A palavra que Deus me deu essa noite é Salmo 124. Se não fosse Jesus Cristo na nossa vida, eu não sei o que seria de nós. Salmo 124, versículo 1. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre nossa alma. Acho que eu repeti. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. É do mesmo jeito. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos e irmãs, vê que palavra gloriosa. Se não fosse o Senhor em nossa vida, eu não sei o que seria de nós. O versículo 7 diz assim: a nossa alma escapou como pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Irmãos, hoje eu vou contar uma experiência, coisinha rapidinha, que eu tive hoje. Manda ver, meu filho, manda ver. Eu tive essa experiência hoje. Testemunho é sempre bom. A gente vai mudar daqui, vamos morar numa outra casa. Deus abençoou que essa casa lá para a gente mudar para lá. No futuro a gente vai falar para os irmãos. Hoje eu peguei a chave. Então eu comprei o material. Comprei material em 2 lojas. E falei para eles: vocês me entregam de manhã, porque à tarde a gente cuida dos nossos netos. À tarde eu não posso estar aqui. Vocês entregam de manhã. Aí o que aconteceu? Chegaram os 2 caminhões lá junto, os 2 cheios, lotados de material.
Aí já começou aquela confusão. Ah, meu caminhão é grande, não entra aí dentro. E eu tive que sair para pegar um carrinho de pedreiro. E falei para o Senhor, Senhor, nos guia. Eu fico também muito no Salmo 121. Eleva os olhos aos montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Esse material, irmão, nós ganhamos. Aí já começou aquela confusão. Um anjo de Deus deu a nós esse material. Um anjo do Senhor. Não vou falar o anjo, mas é um anjo do Senhor. Doou para nós o dinheiro para comprar esse material, porque eu não tinha. Bom, aí eu vim aqui em casa pegar um carrinho, minha esposa ficou lá para o anjo está aqui receber. Presente. Tá aqui já. O anjo. Eu não falei, só falei que tá aqui. Eu vim aqui pegar um carrinho, na volta eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para me guardar esse material? Eu não tenho saúde, a minha esposa não tem saúde, como é que eu vou fazer? Mas como eu tenho muita fé em Deus, eu sempre olho para cima e falo, meu socorro vem do Senhor. Pronto, vim em casa, botei o carrinho em cima do carro e lavou. Aí eu vi um rapaz. Aí eu falei, rapaz, você mora aqui? Porque a gente tem que vigiar até com quem a gente conversa. Falei, rapaz, você mora por aqui? Moro naquela casa amarela ali. Falei, eu tenho um serviço para você. Você quer? Aí eu quero. Falei, o que é serviço? Falei, guardar 1,5 metro de areia, 2,5 metros de areia e 1 metro de pedra. É um volume meio grande. Ah, ele pediu um total lá, falei, não, é caro, se tu quiser tanto eu dou. O rapaz foi lá, em 2 horas nós guardou esse material com a pessoa da escola enchendo a paciência. Não pode ficar aí, não pode isso. Não. E nós calados, a gente não falou nada. Em 2 horas, irmão, guardou tudo o material. Sem eu esquentar minha cabeça, eu não esquentei minha cabeça, o material está todo lá guardado. Tudo pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou precisar mais dessa pessoa, porque eu tenho que fazer algum serviço lá e realmente meu braço não ajuda. As minhas costas também não ajudam, eu sinto dor demais. Mas Deus, está escrito aqui na palavra, irmão, você escapa de todas as barreiras. A palavra de Deus hoje falou isso através do Salmo 124. Nós escapa de tudo que é barreira, está escrito aqui no Salmo 124, o Salmo que nós leu. Se não fora nosso Senhor está ao nosso lado, ora, diga Israel. Esse diga Israel é assim, irmão. O que eu iria fazer se Jesus Cristo não tivesse do meu lado? Irmãos, eu já vivi 66 anos, já passei todo tipo de experiência, eu e minha esposa. O meu filho tem falado aqui, ele até chora. Nós já sofreu muito, mas pela honra e a glória do Senhor. Hoje Jesus Cristo está nos abençoando através desse culto, através da oração de vocês e através do nosso testemunho. Porque a gente, para colher um fruto bom, a gente tem que plantar uma semente boa. Esse lugar que eu vou morar mesmo, eu não conheço lá, mas bastante já me conhece, porque eu cumprimento a todos, peço para Deus abençoar cada um, porque esse é o nosso trabalho. A palavra de Deus fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu tenho feito isso na minha vida, a minha família tem feito isso, é como os irmãos vê do lado de lá. Como é que é a pregação do meu filho, como é que é a pregação da minha esposa, e eu sou mais pro lado do louvor. E em cima de um púlpito eu dirijo bem um culto, eu já fui pastor por 3 anos em uma igreja. Mas depois Jesus Cristo manda a gente para outras partes. É a palavra que fala, ide prega o evangelho a toda criatura, e isso a gente tem feito. O último versículo diz assim, o nosso socorro está
em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Irmão, o seu socorro não está em cima de mim. O seu socorro está em cima daquele que fez o céu e a terra. Todo minuto que você precisar de uma palavra de Deus, pega a Bíblia, levanta para cima e fala assim: Senhor, me dê uma palavra, aqui está meu conforto. E abre a Bíblia e coloca o dedo em cima, ali é o que Jesus Cristo quer falar com você. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a cada um. Continua nos ajudando. Meu filho é que entende essas máquinas, eu não entendo muito bem desse negócio. A gente vai mudar daqui sim, mas que é uma coisa melhor para nós. Deus abriu um caminho aí melhor para nós no futuro. A gente vai estar falando para os irmãos, porque foi através da oração dos irmãos que Deus abriu essa porta. E através dos anjos abençoados que vivem ao nosso redor. Que Deus abençoe a cada um. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Uma das pequenas curiosidades desse Salmo 124, que é um cântico de degrau, era uma música cantada nos degraus dos templos de Jerusalém. Esse salmo é outro salmo de Davi. E uma curiosidade desse salmo aqui é que provavelmente Davi tenha sido escrito quando ele foi derrotado pelos filisteus. E ele estava nesse salmo aqui agradecendo a Deus pelo livramento de estar vivo. Tanto é que ele fala aqui, ó: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quanto os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, né? Quando sua ira se acendeu contra nós. Então Davi, ele escapou por pouco de morrer pela mão dos filisteus. Depois que ele escapou, ele escreveu esse salmo. Então, uma pequena curiosidade sobre o Salmo 124 que foi lido aqui essa noite. Diaconisa Maria da Penha, com a oração pela palavra e aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar o coração da sua serva. E boa noite para todos vocês aí, gente. Pode pedir Deus abençoe a todos. Nosso querido irmão Lidiane, manhã Miriam chegou. Deus abençoe, irmão. E o nosso querido irmão Silvio perguntou o lugar de onde era. Então perguntou aqui, então, e a igreja que vocês são? Meu querido, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, a gente é assembleano, aqui da Assembleia de Deus do Brás, Ministério Brás, somos presididos pelo pastor Samuel Castro Ferreira e somos dirigidos e conduzidos pelo pastor José Fernandes e com o pastor Eni Manuel, tá bom? Diaconisa Maria da Penha. Soberano Deus e eterno Pai. Soberano Deus, Pai eterno, Deus da graça, força e misericórdia. Pai, por Muito esta obrigado, palavra, meu Pai do que o céu, Senhor pela venha tua guardar graça, no pela nosso tua coração, bênção. na nossa mente. Move as águas, meu Jesus, Pai. praticar ela, para que nós Ô glória, Jesus, Deus fiel, nos continue falando alimentar, conosco, meu e Pai. praticarmos o bem. Continue, A te meu Pai do céu, agradecemos, concedendo a te tua louvamos graça, e te bendizemos. tua força e a tua Por tudo, misericórdia. Jesus, querido, que o Senhor tem nos Continue dado, a falar Senhor. com seus servos e servas, meu Pai, te Pai, agradecemos. em o nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, eu queria falar para os irmãos, hoje foi um dia bem cansado, bem cansativo mesmo. Eu estou toda dolorida, toda cansada hoje. Mas a gente, na hora que chegar a hora da gente fazer o culto, parece que a gente se renova. E continua fazendo, porque a obra do Senhor é assim, ela não pode parar por causa do nosso cansaço, nem pode parar porque a gente tem outros afazeres. A gente tem que fazer os afazeres, mas na hora de adorar o Senhor, temos que estar aqui para adorar o santo nome do Senhor. Porque se não fosse por causa dele, não estaríamos aqui e não poderíamos fazer o que a gente faz e o que Jesus Cristo nos concede de fazer. Eu vou ler aqui para a meditação dos irmãos em Provérbios aqui 3, só alguns versículos só, tá bom? Para meditação. Eu vou ler e os irmãos guardam, depois os irmãos lê aí nas suas casas e medita na palavra. Aleluia. Provérbio 3, eu vou ler do 5 em diante, tá? Que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Oh, glória.
Não seja sábio nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherá os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus largares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Bem-aventurado é o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Até aqui. Irmão, às vezes eu escuto algumas coisas de pessoas que conversam com a gente, pessoas que falam com a gente, que entram em contato com a gente e falam coisas que às vezes ferem a nossa alma, ferem o nosso coração. A gente está repetindo aqui exaustivamente todos os cultos. Da obediência a Deus, das promessas de Deus, daquilo que nós passamos e que o Senhor nos dá vitória, daquilo que buscamos da parte do Senhor e o Senhor nos responde, das promessas que o Senhor tem feito, que não depende de Deus ele cumprir, só dele cumprir as promessas em nossa vida, mas também de nós, com o que nós fazemos, aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor. Temos repetido exaustivamente que nós aqui pregamos e falamos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos de melhor que a gente recebeu de Deus e nós estamos passando para vocês. A gente está falando. É como se fosse, na igreja a gente costuma falar, aqueles que são evangélicos, vai entender o que eu estou falando. Na igreja nós costumamos dizer que é reunião de santos. É uma reunião dos santos do Senhor. Porque a palavra santo significa escolhido, separado. Deus separou para fazer a obra, para servir a Ele. Então, a igreja é uma reunião de santos. Mas em qualquer lugar que você ajoelha, ou que você senta e pega a palavra do Senhor e lê, busca o Senhor, Jesus Cristo responde. Ele responde. Aquela palavra que diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Pense, irmão, você ajoelha nos pés da sua cama, mas está você, Pai, Filho e Espírito Santo. São 4. Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Aleluia. Ele é uma pessoa. Então já tem 4. Quando você se ajoelha na sua casa e clama ao Senhor, a irmã Vilma perdeu a irmã dela. Irmã Vilma, eu não sei se ela era serva de Deus ou se não era. Se for serva do Senhor, está descansando o seu de Abraão. E se ela foi permissão do Senhor. Sendo evangélico ou não, permissão de Deus. Porque a irmã sabe que Jesus Cristo fala que não cai uma só folha da árvore se Ele não permitir. E não é recolhido nenhuma flor do jardim do Senhor se Deus não quiser acolher. Pode despedalar, pode ficar velho, pode ser, só vai no tempo determinado do Senhor. Então, a irmã louve o nome do Senhor. Não dá para ver sua irmã, mas Jesus Cristo assim o sabe.
Minha mãe, quando faleceu, eu também não vi minha mãe. Eu vim saber depois, quase 15 dias depois, ou mais, que minha mãe tinha falecido. Que minha mãe tinha sido sepultada e eu não vi a minha mãe. E era aqui em São Paulo, viu, irmã Vilma? Somos uma família numerosas. São 14 irmãos. Um já falecido, mas são 14. E meus irmãos são muito ocupados. Eles não tiveram tempo de me avisar. Eles não tiveram tempo de me procurar, porque a ocupação deles é imensa. Eu acho que a única pessoa que não é ocupada sou eu. Mas eu senti muito de não ter visto minha mãe pela última vez. Me magoei muito, mas Jesus Cristo, Ele me confortou. Ele me deu graça. E foi uma etapa que eu venci. Etapa triste que eu venci. A gente não pode querer achar que nós temos algum entendimento mais do que ninguém. Ou ser melhor do que ninguém. Eu já falei uma vez aqui, eu não tenho estudo. Eu não tenho estudo. Meu esposo não tem estudo. A gente não é formado, não temos faculdade, não temos colegial, não temos estudo mesmo. Mal fez o primário e olhe lá. Porque a gente começou a trabalhar desde criança. Na época em que eu era criança, uma criança com 7 anos, que nem eu, cuidava de um monte de irmão pequenininho. E não estudava. Os pais não tinham aquele zelo de, você vai fazer uma faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meus filhos não fizeram faculdade porque eles não quiseram, mas eu insisti. Eu lutei para que eles fizessem. Eu coloquei na cabeça deles, eu falava todo dia, estuda para não ser que nem eu e seu pai. Tem que cavar a terra. Tem que carregar peso nas costas. E ter um futuro incerto. Mas nosso Deus, quando Jesus Cristo nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos trouxe para a presença dele, nos purificou, tirou todos os espinhos, curou todas as feridas e nos fez servo dele, foi para que hoje a gente estivesse aqui e pudesse falar para vocês que Jesus é maravilhoso, que Ele é bom, que Ele cuida e zela de nós. Ele tem carinho, Ele tem ciúme do que é dele. Então, o entendimento que o homem muitas vezes acha que tem, mas é um entendimento, é um conhecimento que serve muito para a vida material. Mas de nada tem serventia para a vida espiritual. Porque para você ser uma pessoa próspera, abençoada, e que um dia você pode ter certeza da sua salvação, você tem que conhecer a Cristo. Você tem que reconhecer que acima de tudo que você possa ter, Jesus Cristo é maior. E Ele é mais. Ele é tudo. Uma vez eu escutei uma irmã que ela pegou e falou assim para mim: irmã Penha, fulano de tal morreu, mas eu não vou no velório dela, não gosto de cemitério. Não gosto de velório. A palavra de Deus fala que deixa os mortos enterrar seus mortos. Mas aí eu falei para ela, aí Jesus Cristo falou, num termo de não ser servo do Deus Altíssimo, de pessoas que não querem saber dele. E se você tem uma obra de Deus para fazer, faça a obra do Senhor, deixa que os outros enterrem. Mas nós servos de Deus, nós, aqui da minha casa, nós 3 aqui, ó, nós lutamos pela nossa salvação todos os dias. Todos os dias nós procuramos olhar onde nós estamos errados, aonde nós falhamos, para que a gente não venha falhar mais. Aonde nós pecamos, para que nós não venhamos pecar amanhã. Porque quando você levanta, você tem que ter a certeza
que você tem que dar glória, aleluia, e glorificar Ele por você ter visto um dia nascer. Aleluia. E temos que agradecer agora à noite por mais uma noite que o Senhor vai nos dar. Quem vai saber? Talvez seja a última vez que vocês estão me vendo. Ou que estão me ouvindo. Eu não sei se amanhã eu estou viva, porque eu não sou dona da minha vida. A minha vida está na mão do Senhor. Eu não posso garantir o que vai ser de mim lá na frente amanhã. Eu não posso. Eu não sei o que vai ser. Eu fiz tanto plano esse ano, eu e meu esposo, no início do ano. Nós fizemos, mas sentamos e ele planejou. Esse ano nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assim. Nós vamos comprar isso aqui, nós vamos tentar isso. Não aconteceu nada do que ele e do que eu planejou. Nós planejamos e foi melhor que não tivesse planejado nada. Nada aconteceu. Muito pelo contrário, aconteceu coisas que a gente não esperava que viesse a acontecer. Foi tudo o contrário. Então, a certeza, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor ao Senhor. É obedecer a Ele. É guardar seus mandamentos, as suas palavras. É tentar meditar nela. É tentar ouvir e tentar entender o que Deus fala. Tentar entender quando Ele quer falar com você. Hoje meu esposo estava contando. A gente foi lá para onde a gente vai morar. Ele, só por ele encher alguns carrinhos, trabalhar, chegou aqui muito mal. Ele tomou banho e desmontou-se. Ele ficou muito ruim. Eu fiquei meio preocupada, teve que tomar medicação, porque ele estava muito cansado, sentindo muita dor. E eu cheguei com meus braços que eu não conseguia nem mexer. E olha que a gente não carregou todos os pesos. Teve um rapaz que nos ajudou. Mas sabe por quê? É porque chegou aquele tempo de você reconhecer que a velhice bateu na porta. Que não é mais jovem mais, que não tem mais aquela força. Apesar que a palavra do Senhor fala que mesmo na velhice damos fruto. Mas é acidente. É? Se fosse acidente, era bom. Então, é assim. É você parar para pensar e meditar e ver que nós não somos nada, não somos ninguém. Que nada a gente consegue fazer se não for Jesus Cristo, se não for a misericórdia dele. Nem mesmo você cuidar da sua casa. Se não for as misericórdias do Senhor, você não consegue fazer nada. Que nós dependemos dele e somos dependentes dele, da sabedoria, do que ele tem para nos ensinar. E eu vejo tanta gente, por saber de alguma coisa, ou por ter um conhecimento maior, humilhar, querer ser mais, se exaltar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que era tão bom se houvesse mais união. No meio das famílias, no meio da igreja, no meio da sociedade. Porque a sociedade aqui do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, é uma sociedade poluída. Você vê passar em jornais pessoas milionárias, por quê? Tem de tudo, mansões e mais mansões, por quê? Porque tiraram de nós. São os menos favoráveis em matéria de dinheiro. Porque tiraram de nós. Por isso que é tão difícil para uma pessoa que vive de salário sobreviver no Brasil. É muito difícil. Porque tudo para os menos favoritos se torna praticamente impossível. E eles têm muita sabedoria. São sábios. Mas se mantém ali naquela panela, naquela cúpulazinha dos que podem,
dos que podem manipular os menos favorecidos. E isso é muito triste. E dentro da casa do Senhor, a gente também vê isso. Aqueles que se julgam melhor, oprime os menorzinhos, pequenininhos do Senhor. Oprime. A gente fica num cantinho. Num cantinho ali que nem uma criança acuada. Que não pode falar, que não pode abrir sua boca. É muito triste. Muito, muito, muito triste. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela sua vida, porque a gente abre a boca e pode falar o que a gente sente. A gente não fica ali se retendo. A gente fala. Eu glorifico a Deus por isso. Hoje eu não estou cansada. Hoje eu estou moída. Mas isso não me impede. Não me impede de servir a Deus. Não me impede de eu estar buscando a face do Senhor. Não me impede de eu chegar e dizer que o meu Jesus é maravilhoso. Que Ele faz todas as coisas. Por mim e por você. Ou você acha que você hoje tomou café, almoçou, já tomou lanche da tarde, ou já jantou, está perto de jantar? Você acha que é porque você é merecedor? Não. É porque Ele é misericordioso. Então que nós venhamos deixar Deus crescer em nossas vidas. Deixa Ele crescer. Porque quando você incha demais, Jesus Cristo se afasta. Deixa Ele crescer em você. Deixa Ele tomar conta do seu ser. E fazer de você uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ô, Glória! Deus te abençoe, minha mãe. Eu tô vendo a Solange aqui. Solange, estamos aqui em oração pela tua menininha que logo vai sarar, tá bom? Mas, você me desculpe a minha sinceridade, eu confesso que tem algumas coisas aí nos Estados Unidos que me assustam um pouco, tá bom? Quanto a esse negócio da prescrição médica, diante de algumas pequenas coisinhas aí, você já sabe até do que eu tô falando, né, prima? Tem algumas coisas que até me assustam. Mas a gente está aqui na oração pela tua menininha, para ela voltar a ser espivetada, porque criança só a gente fica às vezes um pouco assim aborrecidos com tanta energia de uma criança, mas é um sinal de que ela tem saúde. Então a gente vai orar muito pela tua menininha, para ela sarar logo e sair dessa febre aí dela aí, tá bom? Para ela voltar a brincar, correr e aprontar aí dentro de casa, tá bom? A nossa força para que a tua menininha sare depressa, em nome de Jesus. Quer dar mais um beijinho na flor aí, pai? Ô Genilda, pai do Senhor de novo pra você, filha. E para todos os que estão aí. Não, filha, Tá as horas já avançou. Então tá bom. Eu quero ouvir mais a palavra hoje, as horas já estão avançadas. Tá certo. Valeu. Bom, minha gente, mais uma vez, saudando a todos vocês com a paz do Senhor e repetindo para vocês que nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Madureira Brás, em Jardim Pinheiros. Nós congregamos na Rua Marília, número 234, no bairro de Jardim Pinheiros, município de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Eu volto a repetir, esse trabalho aqui não é independente e nós não estamos fazendo isso aqui fora de direções. A gente está fazendo aqui sob chancela e poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, aquilo que nos move para servirmos de bênção para todos vocês. A palavra de hoje foi lida no Salmo de número 124, por felicidade do presbítero Lourenço, meu pai, que escolheu um dos salmos da gratidão de Davi pelos livramentos que Deus dá. Como eu já disse no início desse culto, foi um salmo, um cântico de degraus. Os cânticos de degrau, todos vocês, os que não, o saibam agora em nome de Jesus, que os salmos eles não são livros, eles são poesias, são músicas. E muitas delas eram cantadas nos degraus do templo. E este aqui é um cântico de degraus.
o histórico dessa palavra do Salmo de número 124 foi uma batalha, uma das poucas batalhas que Davi perdeu. E ele estava agradecendo a Deus pelo livramento de estar vivo. Pelo livramento que Deus deu do cuidado da vida dele, do cuidado de Deus perante a vida dele e perante as pessoas que o rodeavam. Durante a nossa vida, meus queridos irmãos, e são poucas as pessoas que infelizmente recebem sim para todas as coisas. Tem pessoas que durante a vida inteira elas recebem nãos, né? Na vida a gente tem que se acostumar com essas duas palavras. A gente tem que se acostumar com o sim e a gente também precisa se acostumar com o não. E é muito difícil na nossa vida a gente ter sim para tudo, sim para todas as coisas, porque a realidade da nação brasileira, ela é uma realidade dolorida, uma realidade sofrida. Infelizmente não são todos aqueles que nascem de vida abastada. A maioria daqueles que nascem com a vida deficiente de dinheiro, principalmente, as pessoas precisam lutar muito. O pior de tudo é que além de lutar pela sua sobrevivência financeira ou até mesmo pela sua sobrevivência para poder comer, vivemos num mundo predatório. Vivemos num mundo quase que beira a condição selvagem de sobrevivência. Os maiores engolindo os menores, os mais abastados engolindo aqueles que são mais pobres, e por aí vai. E aqui Davi estava falando de um momento em que praticamente os inimigos, se não fosse a misericórdia de Deus, dizem ele, teriam quase os engolido. Olha aqui o que a palavra de Deus fala aqui. No versículo 2, versículo 3, do Salmo 124 aqui. Se não fora o Senhor, ou seja, se não fora o Senhor, tá certo? Que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, e sua ira se acendeu contra nós. A nossa querida Solange falando aqui, eu vou assistir o culto mais tarde, porque hoje não deu para pegar o início. O dia foi bastante corrido hoje. Obrigado por tudo. Deus os abençoe. Estarei orando pela saúde do tio e da tia. Deus abençoe. Descansem, fiquem bem. Um grande abraço. Estimar melhoras para a tua menininha. Tá bom? Em nome de Jesus, prima. Se não fora o Senhor quando os homens se levantaram, eles então teriam nos engolido vivo. Né? Meus irmãos, é uma realidade de todos os nossos dias. Pessoas querendo nos engolir vivas. Quer morte pior do que aquela que você está percebendo. Que você vai morrer, se debate, não tem escapatória. Imagine o tamanho do desespero. Imagine. Nós vivemos isso todos os dias, meu irmão. O diferencial é que no meio de uma luta igual a essa, Davi teve Deus perto dele. Agora imagine você uma pessoa que não tem Deus no momento deste. Imagine uma pessoa que não tem Deus. Meu irmão, momentos de inseguranças, incertezas, a gente pode até passar. Agora, dúvida, a gente não pode ter dúvida de que Deus está na coisa. Aleluia. Dúvida não podemos ter, não. O ser humano, ele infelizmente é falível, inseguro, desprotegido e fragilizado com as angústias dessa vida. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que os sinais seguem os que creem. Se você acredita em Deus, nos propósitos da sua vida, as lutas podem vir. Eu disse isso no culto passado. O povo até entrou em Jericó, meu irmão.
mas antes teve que rodeá-lo. E o povo até chegou diante do muro, mas antes vagou no deserto 40 anos. Ai, Jesus. Jesus, ele está no céu à destra de Deus, e graças a Deus, todas as vezes que a gente invoca, ele resolve a parada. Mas para isso ele teve que descer do céu. Para isso ele teve que ser um homem comum. Para isso ele teve que sofrer as angústias de um homem comum. Tristeza, fome, desilusões. Jesus desabafou. Jesus chorou. Jesus sofreu. Jesus teve raiva dos homens. Jesus, ele sentiu alegrias. E Jesus, ele foi gravemente injustiçado. Ninguém tem mais a condição de ser engolido vivo do que o próprio Jesus. Eu vou ser sincero aqui com você. Tem pessoas que não gostam de você. Eu vou ir além. O inferno inteiro luta para tentar acabar com tua vida. Eu não estou aqui para profetizar o teu carro, profetizar a tua casa, como poderiam fazê-lo para a minha família e para você. Eu estou aqui para te dizer, meu querido, que Deus, ele te escolheu para te guardar de tudo isso que te rodeia nesse mundo. Porque, meu irmão, a vida não é um ursinho de pelúcia. A vida não é uma garapinha docinha que você para numa esquininha para tomar e desce suave. Não. A vida, meu querido, ela não te ama à primeira vista. Porque o pecado de Adão tomou conta do coração do homem. E infelizmente você não vai experimentar coisas boas deste mundo. Você não vai receber sim para tudo aquilo que você quer. Você não irá ser atendido sempre que você quiser. E outro sim, como diz o nosso querido pastor Zé Fernandes. Você não vai ter tudo o que você quer na hora que você quer. Existem coisas que a gente só vai entender lá em cima por que aconteceram. Mas, meu irmão, você não pode limitar os seus olhos somente a grandes milagres. Um coxo, de repente, andar na tua frente. Ou um cego, de repente, voltar a enxergar na tua frente. Não seja um Tomé, meu irmão. Não seja um Tomé. Não estribe a tua fé naquilo que os seus olhos veem. A fé, diz a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e o propósito das coisas que não podem ser vistas. Você não pode cair na armadilha. Você não pode cair na armadilha daquilo que o teu olho vê de maneira natural. O nosso pastor lá da igreja de Jardim Pinheiro sempre diz que o evangélico ou o crente tem que acreditar no sobrenatural de Deus. Aleluia. Senão, sobre a face da terra fica difícil sobreviver. Existe uma diferença, meu irmão, entre viver e sobreviver na terra. Quando você vive, a situação é de certo conforto. Agora, quando você se predispõe a sobreviver, a condição é diferente. Você precisa lutar como se fosse a pirâmide de uma cadeia alimentar. Alguns estarão acima de você. Alguns estarão nas mesmas condições de você e alguns estarão em condições inferiores.
Os que estão numa condição superior à tua, pode ter certeza de uma coisa: se virem você chegar perto, não vão querer você ali. O ministério de Jesus está ficando tão grande, tão poderoso, que isso despertou a inveja de muita gente, principalmente dos letrados. Se há 12 anos Jesus Cristo falava no meio dos doutores da lei, que está assumindo a deidade dele quando ele foi batizado, isso despertou muita inveja. Não poderia acontecer comigo e com você? Meu irmão, como disse meu pai no início desse culto, um anjo de Deus nos ajudou. E depois de 40 anos, eu acho que deve ter sido uma ajuda das mais poderosas que nós tivemos em mais de 40 anos de nossa vida. A vida já foi cruel demais com nós 5. Eu digo nós 5 porque aqui não somos só nós 3, sobramos nós. Mas junto ao clã, nós temos um irmão caçula e uma irmã do meio, a Genilda e o Carlos Henrique. E quando éramos pequenos, esses dois, infelizmente, sofreram tudo o que não mereciam e tudo o que talvez fosse impossível superar. Mas hoje, eu digo para vocês no meio desse culto, para a honra e glória do nome do Senhor, até aqui Deus nos ajudou. Aleluia. Louvado seja o seu nome. E com prognósticos de melhoras maiores do que essa. Quando na verdade eles passaram por circunstâncias que o prognóstico era piorar. Entendeu? Sabe aquele ditado, não há nada ruim que não possa ficar pior? Nós hoje temos a perspectiva de algumas melhoras, mas as coisas não aconteceram do jeito que a gente quis. Foi da maneira que Deus quis que acontecesse. Da maneira que deu, que aprouve ao Senhor. Porque, meu irmão, se nós tivéssemos a intenção mais remota de ter a presunção de arquitetar alguma coisa para que aquilo fosse do nosso jeito hoje, e meus pais me corrigem se eu estiver errado, hoje nós seríamos as pessoas mais frustradas da face dessa terra. Seríamos muito frustrados. Mas tudo está correndo do jeito que Deus quer. E com os livramentos que Deus quis dar. Aleluia. E com os escapes que Deus proporcionou. Glória a Deus. Deus da glória, aleluia. Obrigada, Jesus. Porque meu pai, presbítero Lourenço aqui, teve acesso a um recurso que, se não fosse de Deus, como é que o faríamos? Mas Deus ajuda aquele que tem fé. Deus proporciona ajuda. Deus dá. Mas a gente precisa crer. Não é na condição material, é naquilo que Deus pode fazer quando a gente não enxerga o horizonte. Sabe o que acontece? Eu assisti uma reportagem aqui com meu pai. Uma reportagem sobre aviação. Existem duas maneiras de um piloto poder voar. O piloto ele pode voar por condições visuais e o piloto ele pode voar pelas condições instrumentais do avião. Até onde se pode ver, o voo é tranquilo. Mas quando o piloto entra dentro de uma nuvem e não consegue enxergar nada, ele precisa da ajuda dos aparelhos de voo para poder confiar que vai chegar no destino.
Meus irmãos, a vida de um servo de Deus é assim. Até aquilo que a gente pode, taca-lhe pau, como diriam alguns memes do YouTube. Até onde a gente pode, taca-lhe pau. Agora, quando os nossos olhos... Boa noite para a nossa querida irmã Ednete aí. Pai do Senhor. Pai do Senhor, minha querida irmã. Deus te abençoe. Agora, quando os nossos olhos não alcançam aquilo que a gente pode ver, a única coisa que nos resta é confiarmos nos instrumentos que nossa fé nos dá. Não nos resta outra coisa. Por exemplo, sabe qual é um dos instrumentos do avião? E é o principal deles? A bússola. Para que serve uma bússola? Para dar a direção de onde você quer ir. E a nossa é Cristo. A nossa bússola é Cristo, meu amigo. Sem Cristo, para onde iremos? Tem pra onde fugir. Nós estamos arquitetando alguns planos para os dias que se seguem até o final de setembro. Quem disse que Deus pode mudar ou querer alguma coisa diferente? Alguns escapes Deus deu. Mas eu tenho certeza, não falo pelos meus pais não, a fé deles é diferente da minha, mas eu tenho certeza que se Deus mudar alguma coisa, Ele vai mudar para ainda melhor do que já fez. Aleluia, eu creio, Jesus. Eu creio, papai. Eu Aleluia. creio, Senhor. E recebo para mim, em nome de Jesus. Ainda melhor. Ainda melhor. E antes de orar, e hoje a gente não vai ficar de joelho não. Minha mãe e meu pai estão em condições físicas péssimas Nossa, meu joelho. para ficar de joelho. A gente vai orar por vocês daqui a pouco. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus, e eu louvo a Deus pelo maior professor que eu tenho, apesar de vez em quando ser muito mal criado com ele, e ter algumas ideias um pouco diferentes das que ele tem, porque embora para ele eu ainda seja uma criança, e sempre vou ser, tanto para ele quanto para minha mãe. Filho nunca cresce, para pai e para mãe, nunca cresce. A gente sempre vai ser aquele menininho lá. Ei, e não se sinta ofendido por isso não. Deixa de ser idiota se você pensar assim. Me desculpe o termo. Se você pensar assim, me desculpe o termo, eu estou sendo sincero. Aqui não tem rotulagem nem roteiro. Para de ser idiota diante de Deus, de você achar ruim uma coisa dessa. Isso é bom. É excesso de zelo, meu amigo. Porque quando a gente ia para lá, eu pedi para os meus pais, será que não está na hora de eu morar sozinho? Pode ser que tenha chegado a hora de eu tentar viver sozinho. Meus pais não me deixaram. Por não haver, talvez, condições ou maturidade de tentar fazer isso. Mas, meu irmão, esse camarada aqui me ensinou muitas coisas durante essa vida, apesar de alguns erros, faz parte. Mas se há uma coisa que ele me ensinou esse tempo todo, é a ter fé, apesar de tudo dando errado. Sabe aquela palavra lá de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minha. Eu vou ler para não escapar palavra nenhuma aqui. Eu vou ler para vocês. Abacuque, capítulo de número 3. E a gente já vai orar essa noite. A gente já vai orar. Abacuque, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vaca, ou seja, ainda que
tudo dê errado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Deus, Aleluia. glória, Aleluia. O 19 diz exatamente o seguinte: Jeová, o Senhor é a minha força. Fará meus pés como da corça e me fará andar sob lugares altos. Deus dá glória. E ele de novo me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a gente já passou situações bem piores do que as que vivemos hoje. Porque teve épocas que meu pai viveu situações semelhantes ou até piores e ele não teve escape imediato, não. Minha mãe também. E numa situação dessa, o que fazer? O que fazer? Hã? Daí, nós vamos de novo para o Salmo de número 124. E o Salmo de 124 diz assim, terminando: se não for o Senhor, versículo 2, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então não teriam encolhido vivos, quando sua ira se acendeu contra nós. Terminando com versículos 6 e 7. Bendito seja o Senhor que nos deu, que não nos deu, por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia. Esse versículo aqui, eu quero acreditar que resume tudo o que vivemos até hoje. Sabe o que é laço de passarinheiro, meu irmão? Você sabe o que é? Laço de passarinheiros? Armadilha para pegar passarinho. Sabe aquela armadilha que você fazia para pegar aquela rolinha, para pegar aquele passarinho para cantar na tua gaiola? Pois é. Laço de passarinheiro é aquela armadilha. Deus te livrou de armadilhas e vai continuar te livrando em nome de Jesus. Deus da glória, aleluia. Vamos orar. Aliás, não tente agradar todo mundo não, crente. É impossível agradar a todos. Mantenha teu testemunho, tá bom? E a gente vai orar agora pela tua vida e pelas vidas dessa noite, pelo final deste culto, para a honra e glória do nome do Senhor, até porque meus pais precisam descansar, mas receba a tua bênção aí essa noite. Vamos orar. Senhor Deus, Soberano Deus, Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus da graça, força e misericórdia, em nome de Jesus nós te agradecemos por cada vida, pelas Pai. vidas, O Senhor vai de pelos encontro, irmãos que Jesus, graças a Deus da nos têm necessidade de cada um. acompanhado Porque Tu és um até o Deus presente que momento. conhece, sabe, Opera Pai. grandemente, meu Pai do céu, nossas Pode, vidas. Jesus querido, Opera grandemente, operar meu Pai do céu, a maravilha na vida de graça cada um. no nosso Senhor meio. Jesus querido, nós Concede seu louvamos, poder, meu Pai do te céu, e a sua agradecemos luz em nome do para nosso Senhor cada um Jesus de seus servos, filhos Se e houver filhas, alcançar a amados filha e da amadas. Solange, Alcance, retomar meu Pai tuas do mãos, céu, a a luz, filha Jesus querido, da que nossa hoje não se querida, fez meu Pai do presente, céu, a nossa priminha mas que o Senhor Solange. alcance ela, Alcance, meu Pai. Pai do céu, a Alcança nossa o prima lado de cada Lu. uma. Alcance, meu Essa Pai do céu, a família, família Pai, da que a minha irmã mãe, pediu, a seu família do filho, meu não pai. sei, cada parente. Meu Pai do céu, O Senhor vai de venha dar a tua encontro, graça, Pai, a essas vidas. manifestar a E tua realiza glória. uma obra, Senhor Opera Jesus grandemente, querido. meu Deus. A irmã Vilma, Venha Pai, abençoar, meu conforma o Pai do coração céu, dela, conforta. todos os irmãos aqui essa Conforta o noite. coração dela, Pai. Abençoa a tua Todos os seus servos. Derrama do teu poder e da tua Todos graça, os seus Pai. filhos e filhas. Sinta, Senhor Move Jesus as águas querido, conforme a debaixo tua da tua graça. poderosa. Move as águas Livra conforme a de tua todo glória. mal. Livra do Nós te laço pedimos do essa passarinheiro. noite, Pai. Livra O Senhor da vai de peste encontro, perniciosa. Jesus querido, a cada lar. Livra, meu Pai A do cada céu, de família, tudo Jesus aquilo querido. que não Tomando convém a eles ti. em tuas mãos. E Oh, guardando, meu Pai, Senhor, protegendo, o Senhor é fiel, abrindo o portas, Senhor Pai, se ela protege, está pedindo, o Senhor precisando. concede a graça, Ah, Jesus, o Senhor saúde. manifesta a glória, O Senhor o seja Senhor dá hoje, Papai saúde, querido, também o de Senhor dá a libertação, bênção, de o cura, Senhor, Pai. meu Pai, dá a graça, Senhor, nós te o louvamos. Senhor manifesta a Nós te glória bendizemos, e o Pai, te Senhor agradecemos. protege Vai de de encontro a Solange, a todo o Lua, mal. a Genilda. Toma o lado de cada uma delas. Pai, Entregamos em tuas a Ti mãos, nossa oração no momento.
A cada um, papai Continue querido, a abençoar esses dois é o que guerreiros nós te aqui. pedimos, Pai, te agradecemos, seu Senhor. Continue, meu Pai do céu, a abençoar esses dois Pai guerreiros. Santo e Poderoso. nos Eu dá não graça, tenho Pai, nem nos dá ouro graça. e nem prata, mas todos os dias, Senhor Jesus, desde poderoso. que saímos do sítio, todos os dois Oh, Senhor, têm me ensinado lições preciosas para o resto da minha vida. Bendito seja o Sou nome do grato Senhor. pela vida deles, meu Pai, pelo Senhor Jesus ter Cristo, transformado és eles em poderoso, meus Pai. pais. Não creio ter sido um filho perfeito, mas, meu Pai do céu, eu creio que o Senhor me deu tudo aquilo que eu precisava para ser uma pessoa feliz. Para que o Senhor venha, Jesus querido, Eu sou abençoar feliz a por cada ter eles família, como os a melhores cada amigos vida que se faz que eu presente posso aqui, ter. Pai. A cada Apesar um que nos visita, de algumas Senhor ideias Jesus, às vezes não baterem, nós te pedimos, mas amigos Pai, são assim. que o Senhor abençoe, Pai, a cada Amigos família. são assim. Filho, Concede Pai, a tua mãe, graça, a tua que o força e a Senhor tua venha glória cumprir, Pai, com por teu- cada com família as mãos também. poderosas, É o que nós te livrando, pedimos, Jesus querido, desde de todo já te mal, agradecendo, Senhor. em nome de Jesus. Oh, Senhor. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu dei para os dois, em nome de Jesus. Aleluia. Não tenho nem ouro nem Louvado prata, se eu seja Deus. pudesse eu dava, mas não tenho, né? Deus dá glória, aleluia. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá bom? Em momento pertinente a gente avisa o nosso culto de despedida, porque a gente vai se mudar e a gente está movimentando conforme o querer de Deus, para que a gente comece o nosso trabalho lá da bênção. E aí vai ser sua glória, dividimos com vocês aí as bênçãos do Senhor. Na oração final da nossa querida irmã Maria da Penha, a gente vai agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Se Jesus não voltar e se Deus o permitir, apesar do cansaço que vamos sentir dia de sábado aqui, eu quero acreditar que os próximos dias serão bem trabalhosos para a gente, mas se Jesus não voltar e o Covid-19 não sair do Brasil, sábado nós estaremos aqui novamente para chamarmos vocês para juntos gozarmos da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diaconisa Maria da Penha, em nome de Jesus, com a bênção apostólica, com a oração final do culto dessa noite. Presbítero Lourenço, com a bênção apostólica em nome de Jesus. Irmãos, a gente não vai acabar os cultos não, Não, viu? de jeito nenhum. A gente vai dar uma pausazinha Vai acabar depois não. na semana que a gente mudar. Semana que a gente mudar, a gente vai dar uma pausazinha. Mas em nome de Jesus Cristo, a gente vai continuar, viu? Vamos embora. Depois a gente vai continuar e seja feita a vontade de Deus até quando Deus assim permitir. A gente não vai acabar não, porque não foi nós que começamos, viu? Foi Jesus Cristo que permitiu, então só cabe a Ele acabar. Ai de você que pega alguma coisa de Deus para fazer e não termina, meu querido. Aquele que começou a boa obra, diz o Senhor, a aperfeiçoará. Fica aí. Vai acabar não, a gente vai só mudar, vai. porque a gente precisa mudar daqui dessa casa. E estamos chique, gente. E A gente vai mudar até de cenário. E aonde a gente vai mudar não é muito longe daqui. É daqui para o centro do Imbu é 5 minutos. De onde a gente vai mudar é 10. É só um pouquinho mais distante. Só um pouquinho mais distante. Pouca coisa mais distante. Vamos mudar de cenário, vai ficar mais chique. Então, pô, vai. E pensa no cuidado da minha mãe. Ih, rapaz, vai Vamos ficar ver, que nem vocês programa vão- de televisão. vai ver um visual novo. Mas Deus é fiel. Mas Jesus Cristo vai nos dar graça da gente continuar, porque nós precisamos orar para vocês e precisamos das vossas orações também. Né? Se tudo que Então conseguimos... vai ser despedida não, vai ser uma pausazinha pequenininha, de uma semana. É mesmo, rapaz, eu usei foi a palavra errada. Né? Não é despedida. Não é despedida não, é uma pausazinha, porque nós precisamos mudar. Mas no bom sentido... Mas a gente vai arrumar na casa lá, mesmo no meio da bagunça, da mudança, a gente vai reservar um lugarzinho lá no cantinho e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Aliás, bom sentido, despedir daqui sem olhar para trás, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos Que Deus abençoe vamos lá. a vida de todos vocês.
Essa irmã que pediu, não sei se foi um irmão ou foi um irmão, que pediu oração para a família inteira. Receba sua bênção, irmão. Jesus Cristo está visitando. For pedido de salvação, pode ter certeza. Aqueles que são da salvação, mesmo no último suspiro, Jesus Cristo salva. Aliás, eu quero aqui fazer um último apelo aqui na internet antes da oração. Eu não sei se tem algum evangélico aqui, e se vai ter depois desse vídeo, evangélico que tem inquilino e evangélico que tem casa de aluguel. Eu quero dizer uma coisa aqui bastante clara para você, que tem casa de aluguel, que tem inquilino que mora de aluguel aqui. Algum crente que assistir, não estou especificando o nome de ninguém, nem falando especificamente com ninguém. É para quem assistir esse vídeo. Por favor, não faça de um recurso que Deus te deu para viver uma maneira de explorar as pessoas. Seja justo. Cobre o aluguel de maneira justa, para que seu inquilino fique contente contigo, para que você seja abençoado e para que nunca falte o celeiro através desse instrumento. Não faça isso. Não cobre aluguel injusto. Não seja uma pessoa avarenta. Seja justo. Seja uma pessoa que, mesmo tendo esse recurso, sirva de bênção para a pessoa que ocupar o teu lar, para a pessoa que ocupar o teu imóvel. Não seja avarento. Não seja uma pessoa disposta a explorar seu semelhante. Explorar, porque eu fiz a conta, pai. Eu fiz a conta do quanto que o senhor pagou aqui dentro. Desde que meu pai entrou aqui dentro, eu fiz a conta. Meu pai pagou para a dona deste imóvel R$ 56.750. E meu pai está deixando 56 mil reais para trás. Eu fiz a conta. Não explore o teu semelhante. E se você for um evangélico próspero, se você for uma pessoa que Deus dá esse recurso para você, e eu creio que Deus pode dar para meus pais qualquer dia desse. Eu acredito. Eu creio que qualquer dia desse meu pai e minha mãe vai ter casa de aluguel aí. E com certeza eles serão pessoas muito boas. É uma coisa que eu não para seus inquilinos. Tá certo. Eu acho que a bênção que Jesus Cristo entrega nas nossas mãos. Mas não faça isso. Não é pra gente amaldiçoar. Não faça isso, não. Pessoas, e sim pra gente abençoar. Aquele que abençoa, aquele que é abençoador, é abençoado também. 56 mil, pai. Eu fiz a conta. O senhor deixou para trás 56 mil reais. Antes dos meus pais saírem de Itatuba, eles também moraram de aluguel. Então eles sabem muito bem como é que é a coisa. Só estávamos mal acostumados. Ficamos 30 anos sem pagar aluguel. Se você for evangélico, se você for dono de uma benção dessa, eu te digo, por favor, não seja avarento. E não se esqueça que foi Deus que te deu. Do mesmo jeito que Deus te deu, Ele pode te tirar, se você for uma pessoa avarenta e injusta. Deixo aqui a minha dica para todos vocês, e que, por favor, depois desse culto, meus pais me repreendam se eu estiver errado. Diaconisa Maria da Penha, com a última oração dessa Deus noite. E eterno Pai, abençoe Soberano o Senhor bendito Jesus, Deus, querido, Pai a cada eterno, você vida, na tua graça, a tua cada graça, família, Jesus em nome de querido. Jesus. O Senhor venha guardar debaixo das Pai suas do mãos céu, a tua poderosas, graça, a tua bênção. livrar de Em todo mal, nome de Jesus. abençoar, Venha dar a Jesus tua querido, bênção. na área que cada um Concede a tua bênção, a necessita. tua graça. Se for salvação, Toma se a for tua porta graça, de a tua emprego, glória. se Em for nome de cura, Jesus. Pai, Toma, aquilo que Venha cada dar, um meu Pai do céu, precisar. o teu poder. Nessa noite o E Senhor venha vai de ficar, meu encontro Pai a do cada céu, com lar, cada um dos seus a cada família, tomando em suas Cada uma das mãos, suas filhas. guardando e livrando. Venha, meu Pai do céu, abençoa, papai abençoar querido, a cada um que nos e acompanha. conceder Que a o Senhor tua venha glória. continuar guardando, Meu Pai, nós cremos, protegendo, concedendo na papai tua querido, glória. debaixo E venha, meu das Pai do suas céu, asas, falar com Pai. seus filhos, Porque sabemos, falar Jesus, com as querido, suas que nada filhas somos. e Que abençoar. nada podemos Eita, fazer, nós mas o cremos Senhor pode nessa tudo. vitória, meu Pai. E Nós a te acreditamos, agradecendo, papai querido, entregamos que tu és esse Deus trabalho que em tudo tua pode mão. e tudo Muito faz. obrigado, meu Pai, Nós te louvamos, porque Jesus. nós Te trabalhamos e agradecemos, Senhor. recebemos o salário do Louvado trabalho. seja A Deus. gente agradece em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Que Presbítero Deus Lourenço. abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Bênção apostólica. Irmãos, aqueles que puder, levantam as duas mãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que aquilo que pediram, que alcançam de Deus,
Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, toda a igreja. Todos dizem um amém bem forte. Amém. Sábado estamos de volta. Deus te abençoe, irmão Vil.